Saudamos os nossos queridos irmãos, os nossos queridos amigos que nos assistem nesse momento, né? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Eventos Finais, hoje com o capítulo 16. E já queremos apresentar aqueles que são os nossos convidados de hoje. Mais uma vez estamos aqui com o nosso pastor do nosso distrito, pastor Marcos Cizeski. Ok? Pastor, pode saudar os nossos amigos e irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, que você se sinta bem sempre na presença de Deus, porque quando estamos estudando a Bíblia, nós temos a certeza de que Deus estará conosco. Que você se sinta iluminado, aproveite cada minuto, preste atenção, abra a palavra, acompanhe, porque é assim que a gente continua crescendo na graça, e que você seja vitorioso em Cristo Jesus. Amém. E ali estão dois novos membros, novos aqui no programa, quero dizer. Membros da nossa igreja, o Wellington e a Danúzia. Por favor, saudem nossos amigos, os nossos irmãos. Olá, tudo bem? Deus abençoe você, sua vida, te guarde e te proteja. Olá, tudo bem com vocês? Deus abençoe, que possamos juntos aprender mais e mais sobre o amor de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos à leitura da Bíblia. Apocalipse 20. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse 20. Desculpem, perdão. É Apocalipse 22. Apocalipse 22. E vamos ler o verso 11. Verso 11, achou aí na sua Bíblia? Vamos lá. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo na prática continue a santificar-se. Ok? Com esse pensamento, vamos convidar o Wellington que nos dirija em oração para iniciarmos o nosso estudo. Criador Deus e eterno Pai, graças te damos pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Rogamos que os Santos Espíritos façam presente de nós neste momento, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que juntos entendamos o plano de salvação. Amém. Por favor, Senhor, abençoe a tua igreja, guarda a tua igreja, firma a tua igreja na tua presença. Imploramos tão somente em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O capítulo 16 tem como título O Fim do Tempo da Graça. Vimos no passado, no último estudo, sobre... Pastor? Selamento. E logo depois do selamento vem o fim do tempo da graça. Claro, a oportunidade não pode ser fechada, a porta da graça não pode ser fechada antes do selamento. Final das oportunidades. Ninguém sabe quando termina o tempo da graça, mas vai acontecer, creia. Deus não revelou, mas, pastor, o que é que nós podemos ter em mente sobre este assunto? Bom, é um tema muito sério, porque fechar a porta da graça é sinal de que não há mais oportunidades de salvação. Então, a gente precisa estar esperto em relação a isso, estar prontos para qualquer momento. Só que eu não posso também ficar vivendo em função disso. Eu tenho que viver meu cristianismo, fazer a coisa certa, independente do tempo da graça demorar muito ou pouco para fechar, né? O texto aqui eu achei interessante que diz assim, ó, agora é tempo de trabalhar. Se eu estiver trabalhando para a causa de Deus, tentando salvar pessoas, eu não tenho que ficar preocupado com o fim do tempo da graça. Essa não é uma preocupação para quem está fazendo a obra, né? Essa é uma preocupação para quem está desleixado, quem quer deixar para depois as coisas de Deus. Aí sim, esse tem que se preocupar. Mas quem está fazendo a obra, no momento certo, vai ser selado, vai fechar o período da graça e estará selado para a eternidade, né? Isso é importante. Amém. E vocês? Qual o pensamento de vocês sobre isso? O que é que vem à mente de vocês quando se fala em fechamento da porta da graça? Eu penso o seguinte, que eu preciso estar pronto. Esse é o tempo de se preparar, estar pronto. É o tempo de proclamar as verdades. Esse é o tempo que nós temos agora. Mostrar para as pessoas que um Cristo está voltando
E eu não devo me preocupar com esse selamento, não, com esse tempo da graça, não. Tá? Com o fechamento, não, porque o fechamento vai acontecer. Eu tenho que me preparar agora e preparar a outros. Esse é o tempo de me preocupar. Não é tempo de divisão, não é tempo de desespero, mas é tempo de proclamação e dizer que Cristo está voltando. Esse é o momento. Independente de que esteja vivo ou não nesse momento, meu momento é agora, né? O momento é agora. É isso aí. Você, querida. Quando eu penso no tempo da graça, eu penso que é hora de trabalhar. Que tudo tem um começo e tem um fim, né? Então, se a graça está ainda sobre nós e vai chegar ao fim, então agora é hora de eu trabalhar, de a gente fazer algo pela obra de Deus. Então, a graça ainda está aqui e nós devemos aproveitar a oportunidade. Sim, mas de acordo com o texto que você leu, vai chegar um momento, então, que se alguém está praticando a injustiça, é melhor continuar. Não é melhor continuar, mas Não tem não mais vai jeito. resolver mais. Não é isso? E a pessoa que está praticando a pureza ou a justiça, continue na prática da justiça. Ou seja, vai chegar um momento que vai marcar. Vai haver aquela separação que a gente já falou no capítulo passado, mas que agora a gente avançou um pouquinho. Por quê? Porque, na verdade, o tempo da graça não pode fechar antes daquela definição de que lado você está. E a lei dominical, a lei que impõe a guarda do domingo, lembra do selamento do capítulo passado? Essa lei vai fazer com que as pessoas que ainda estejam em cima do muro se definam. Então, quando essas pessoas se definirem, terminar o juízo no céu, feito está. Então, fecha-se a porta da graça. Tá. E a questão do decreto dominical, que a gente até citou um pouquinho no outro estudo, ele acontece em que momento? Antes ou depois do fechamento da porta da graça? Não, a lei dominical tem que ser antes, porque ela faz com que a pessoa tenha que se definir, sabe? Não vai poder ficar em cima do muro. Não tem como. Então, assim, o selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. Né? Você se define se você vai adorar a Deus, o Criador, ou se você vai continuar seguindo as tradições humanas. É uma definição que todos vão ter que tomar. Só que, assim, parece fácil, mas quando você está sendo pressionado por uma lei, por um decreto, que você não vai poder comprar nem vender, você está sendo taxado como culpado porque o mundo está desunido ainda, essas coisas assim, então você acaba que vai ter que cair ou para um lado ou para o outro. O muro, né? Dizem que o muro é do diabo, né? Você ficar em cima do muro, você está do lado de Satanás. Então, você precisa ou se definir para o lado de Cristo, ou automaticamente estar do lado do inimigo. Certo. Nós vimos no estudo passado o que é a marca da besta. O estudo aqui vem trazendo mais um termozinho, a imagem da marca da besta. O que é a imagem da marca da besta e como é que ela será formada? Quem arrisca? Bem, eu gosto de ler o texto como está aqui. Sim. Diz assim, é uma imagem a primeira besta. É também chamada da imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar características da própria besta, o papado. Pastor, dá para falar um pouco mais sobre essa relação de imagem sim, da besta, papado? Com certeza. Bom, o papado surgiu, eu estava até lendo sobre isso hoje, mais ou menos no V século, o papado surgiu, era o bispo de Roma. Havia o bispo de Constantinopla, o bispo de Antioquia, o bispo de Alexandria, o bispo, enfim. E tinha o bispo de Roma. Em algum momento, o bispo de Roma adquiriu uma autoridade, no momento da história. Os outros bispos começaram a se reportar a ele. E ele foi ganhando força, até que adquiriu uma força de imposição sobre os outros. E essa imposição, ela chegou porque havia a força religiosa somada à força do Estado. Entendeu? A força política e a religiosa junta. Bom, nós temos hoje o papado, nós temos o Estado do Vaticano. Mas o Estado do Vaticano não tem essa força de impor uma lei mundial. Não tem. Ele sozinho não tem essa força, mas ele tem um respeito. Né? O papado tem um respeito
uma influência sobre os povos, inclusive sobre as outras denominações que tem, né? É como se ele fosse assim um apaziguador, ele vai para cá, vai para lá. Então, o que acontece? Ele precisa de uma força política, estatal, para impor de cima para baixo a guarda do dia que eles colocaram no lugar do sábado. Então, quando a gente fala de imagem da besta, a Bíblia fala assim que uma besta vai dar a mão à outra. Ou seja, vão se unir. Certo? A besta que saiu do mar, que a gente sabe que mar na Bíblia tem a ver com povos, multidões, nações e línguas, e o continente de onde o papado surgiu era um continente superpovoado da época, e era o centro do mundo, a Europa, né? Então, ia dar a mão para a besta que sai da terra. A besta que sai da terra é um reino que surgiu aonde não era povoado, porque terra é o contrário do mar. Na criação, Deus fez uma separação entre a parte seca e o mar, né? Então, há uma separação, é o contrário. Ou você está na água, ou você está na terra, né? Vamos dizer assim. A besta que sai da terra, ela surgiu de um local despovoado, que a gente sabe que, na época, as pessoas fugiram da perseguição romana para os Estados Unidos, para a América. Isso. Né? Isso. Então, os Estados Unidos serão a imagem da besta. Quando a besta surgiu, ela tinha um poder religioso e político. Quando os Estados Unidos derem a mão à besta religiosa, o papado, vão voltar a ter a força política e religiosa. Aí a imposição da lei surgirá. Por isso a imagem da besta. Ok. E isso está atrelado lá ao final dos eventos, ao final do fechamento da Porta da Graça, né? Ocorrerá imediatamente antes. Quer comentar alguma coisa? Fique à vontade. Tá? Pois bem, então vamos avançar um pouquinho. Ainda nós temos no nosso tempo os anjos segurando os quatro ventos, né? Ou seja, Deus segurando os eventos finais. E nós não sabemos ainda exatamente a partir de quando eles serão startados. Ô, Roberval, eu esqueci de falar uma coisa Fala, muito pastor, importante por sobre favor. esse assunto da imagem da besta. Porque assim, a besta tem a ver com o papado, o catolicismo romano, né? Está muito claro isso aqui. A imagem da besta não tem a ver com o catolicismo. Olha que interessante. É o Estado, só que é um Estado protestante. O protestante, de onde vem essa palavra protestante? Exatamente porque, na época, houveram protestos contra o Império Romano, contra o papado, entendeu? Contra o papado. Só que está havendo, a cada ano, uma aproximação do protestantismo com o catolicismo. Uhum. E essa aproximação gira em torno de um dia em comum, o domingo. Certo? Porque, assim, a tradição católica guarda o domingo. Os protestantes, em geral, guardam o domingo por quê? Porque tem uma ligação com o papado, que eles não perceberam ainda, mas que cada dia se aproxima mais. Então, os Estados Unidos, um país protestante, vai dar as mãos, o protestantismo apostatado, né, vai dar as mãos ao catolicismo e vai abrir mão dos seus princípios de protesto contra a imposição romana. Então, aí sim é feita a imagem da besta. Ou seja, imaginamos que em determinado momento todo mundo protestante vai perceber que há uma diferença entre o que está na Bíblia e aquilo criado por um poder religioso que nós conhecemos, poder de Roma, né? O princípio foi lá, né? E a partir daí começa a divisão em duas classes: aqueles que realmente reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus e vêm para o lado daqueles que guardam o sábado, né? E aqueles que vão obedecer aos reclamos dessa outra força política, religiosa, que terá o domingo como dia de guarda. E daí vem o decreto dominical. Okay? Sequência de fatos. Depois do decreto dominical, vem fechamento da Porta da Graça. Depois do fechamento da Porta da Graça, vem as pragas. Nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Nós vamos ter um estudo só sobre esse assunto. Ainda vem o questionamento, e o livro e o capítulo toca muito nisso. O momento em que terminará a graça.
repentinamente, inesperadamente, sem que nós possamos perceber. O que é que ela coloca sobre isso? Qual é o contexto? Ou seja, se é inesperado, se é repentino, como é que nós podemos estar preparados para esse momento? Na verdade, o tempo de preparo é agora. Esse é o momento que eu tenho que estar preparado e me preparar. Agora eu tenho uma oportunidade de estudar a Bíblia, de buscar nos escritos de profecia, me aprofundar, me formar e estar preparado agora. Sim. Esse é o tempo. Tá? Porque quando chegar já próximo ao tempo da graça se fechar, eu tenho que estar pronto. A verdade é essa. Porque quando a porta da graça se fechar, já não há mais escolha para ninguém. Nós não saberemos quando fechou a porta da graça. Mas saberemos que vai haver um diferencial entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem a que o homem estabeleceu. Então, ela recomenda que seja esse o momento. É o tempo que eu tenho de busca, é o tempo que eu tenho de estudo. Essa aqui é uma oportunidade única e outras que virão para você conhecer um pouco mais. Tem dúvida? Vamos buscar um escrito de oportunidade agora. Porque quando acontecer o selamento, que nós não vamos saber como vai ser, assim, é amanhã, é depois, não vai ter. A gente vai perceber no comportamento entre o povo de Deus e aqueles que guardam as tradições dos homens. Ok, entendido. Danuja, eu estou sentindo sua falta. Eu não ouvi você ainda falar nada. Fique à vontade, por favor. Tá bom? Bom, mas aí, veja, agora vamos falar um pouco de atividades humanas, porque, a partir desse momento, qual vão ser as atividades humanas? Como as coisas vão acontecer? Qual será a linha seguida? Decreto dominical. E agora, o que é que acontece? O que é que acontece com aqueles que servem a Deus e aqueles que continuam do outro lado? Bom, eu gostaria de falar aqui rapidamente, porque o anjo volta da terra, a não ser que a obra está feita, né? Ou seja, Jesus hoje ele intercede por nós no santuário celestial. Certo. Mas a partir do momento que o fim do tempo da graça, após o selamento, né, acontecer, então Jesus vai deixar de interceder no santuário celestial. Ele levanta as mãos e diz que tudo está o quê? Concluído. Concluído. Isso é muito importante. Hoje nós temos a oportunidade de elevar a Deus as nossas orações, de se consagrar, de buscar o Senhor. Devemos aproveitar a oportunidade que Jesus está intercedendo por nós. Sim. E logo em seguida, o texto vem dizendo aqui que Jesus vai deixar de interceder. E aí o destino de todos estão decidido para sempre. Terminará o tempo de graça, as intercessões de Cristo cessarão no céu. Por fim, esse tempo virá de repente sobre todos os que não purificarem a mente pela obediência à verdade e serão encontrados dormindo, né? Isso é algo muito sério. Porque quando terminar o tempo da graça, isso se dará de forma repentina e inesperada, numa ocasião em que menos esperamos. Mas podemos hoje ter o registro no céu, limpo no céu. Amém. Então, hoje, pode falar. falar. É o momento, né? Isso. Digamos que nós que estamos aqui hoje, aqui agora, alcancemos esse dia. Fechou a porta da graça. E agora, como é que vai ser a nossa vida daqui para frente? O que é que vai acontecer? Vai continuar, fechou a porta da graça. Isso. O ímpio vai continuar fazendo impiedade naturalmente. E o justo na prática da justiça. Não vai se saber, assim, fechou tal. Mas você vai ver o comportamento do povo de Deus. O joio e o trigo estarão crescendo juntos. Ok. Isso. Iguaizinhos. Agora, nos frutos, saberá quem está pronto para a colheita e não. Tá. E eu estou falando de nossa vida prática, diária. Eu vou continuar trabalhando, vindo à igreja. O que é que vai acontecer depois desse momento de fechamento da porta da graça? Essa é a minha curiosidade que eu queria passar para quem está nos assistindo. Fechou a porta da graça. E agora? Bom, eu sei, eu estou salvo, tenho certeza. Ou não? Nós passaremos por uma angústia, né? Isso. Passaremos por uma angústia. Na verdade, é assim, ó, vamos pensar. Quando surgir a lei dominical, vai estar muito claro que quem não aceitar vai ser perseguido.
que vai ser perseguido? Por que vão perseguir? Porque é o seguinte, as pragas não é o assunto de hoje, mas eu acho que a gente vai ter que puxar um pouquinho. Sim, as pragas sim. começarão a cair. Sim. Quando as pragas começarem a cair, o mundo todo que estará abraçado debaixo de um único dia de guarda, as religiões que agora estarão unidas, dizendo assim, Jesus, finalmente conseguimos nos unir como uma única religião, um único redil com um único pastor. Apenas tem um grupinho ali que não quer se juntar. Quem é esse grupinho? O remanescente, que não aceita guardar o domingo, porque o dia de Deus é o sábado. Até aí tudo bem, deixa eles lá no canto, deixa eles guardando o sábado deles lá, a gente vai guardar o nosso domingo, porque nós estamos formando um único rebanho. Mas as pragas vão começar a cair. Quando as pragas começarem a cair, eles vão olhar para um lado e vão olhar para o outro, e vão olhar para o céu e vão dizer assim, Senhor, não estamos entendendo mais nada. Como é que pode, agora que a gente está todo mundo unido, né, um único redil e um único pastor, a gente vai estar recebendo praga? Como é que pode um negócio desse? Aí alguém vai ter a magnífica ideia de dizer, epa, nós não estamos totalmente unidos assim, como o planeta Terra. Existe um grupo que não aceita se unir. Por quê? Porque esse grupo insiste no dia da criação, no dia de Deus, no sábado, no selo de Deus. Esse grupo, então, precisa ser eliminado para poder a terra estar em paz, para as pragas pararem de cair. Precisa ser eliminado. Por conta disso, começa a perseguição. Com a perseguição, eu não vou poder estar mais frequentando igrejas. Eu não vou mais poder estar aqui. Eu vou ter que cair fora daqui. Né? Já foi, inclusive, falado que vai para as pequenas cidades, depois vai para o interior mesmo, para o mato, se for preciso, né? Para o interior mesmo, e seremos perseguidos. Agora, a maior angústia, a angústia do cristão, não vai ser a perseguição. Assim como não foi os pregos que mataram Jesus. Foi a angústia do peso do pecado. Então, o cristão vai ter a angústia de não saber se está salvo. Essa vai ser a angústia. A angústia de Jacó é isso. Não saber se estaria livre do seu irmão Esaú. Jacó passou a noite clamando e lutando com um anjo, que a gente sabe que é Cristo, querendo, sabe, achando que estava sendo alguém que estava atacando ele já. E que ele iria morrer. Então Jacó queria sentir que estaria salvo. Queria se livrar daquilo ali. Quando ele descobriu que não era um inimigo, mas ele descobriu que era Cristo, ele quis a bênção de Deus. Né? E isso vai acontecer. Agora, nós passamos por cima uma figura importante sobre o fechamento da Porta da Graça. Sim. Dilúvio. Isso. A gente não pode falar do fechamento da Porta da Graça sem falar do dilúvio. Você quer falar, Danilo? Pode falar. Isso aqui fala, ressalta aqui bastante, que Noé entrou na arca e depois de 7 dias, que ele estava lá, trancado na arca, do lado de fora, o povo continuou zombando nas suas práticas, nas suas vidas cotidianas, enfim, sabendo que... E manteve, né? O povo estava lá, continuou em suas práticas, nas suas vidas de prazeres, zombando da advertência, e continuou na escuridão. E assim será também a volta de Jesus. As pessoas continuarão nas suas vidas. O justo, como nós lemos no começo, continuará se justificando, se limpando, e o ímpio continuará se sujando, né? Se contaminando com o pecado. Então, aqui nós podemos ver que de forma desapercebidas, né, como Jesus ressalta que a vinda do Filho do Homem virá como ladrão. Na hora que não cuideis, o Filho do Homem virá. O ladrão, a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente se prepararia, né? Mas aqui nós temos uma oportunidade única, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Essa é a nossa grande esperança, que a cada dia vive em nosso coração. Então, a gente deve estar cada dia, como Noé, disposto, atento à vontade de Deus. Não. Verdade. E quando a porta da arca fechou, a gente pode comparar isso também ao fechamento da porta da graça? Exatamente. O que vocês acham? Quando a porta da arca... A arca fechou. Isso. Acabou. A gente pode traçar um paralelo disso com o fechamento da porta da graça? Com certeza. Ou seja, ninguém entra e ninguém sai. Acabou. Isso. É isso? Quem estava lá fora estava achando tudo normal. Isso. Então, quando a porta da graça fechar, vão continuar Vamos- negociando, vão continuar suas vidas religiosas, nos seus contextos, a vaidade, a moda, está tudo tranquilo, tudo normal. Porque, não, sabe, eles não vão ter noção do fechamento da porta da graça, nem a gente vai ter. Só aqueles que estão vivendo segundo a vontade de Deus. Mas, sim, vai estar tudo normal. Inclusive, o anjo rebelde, ele vai ter um
noção de que algo aconteceu. Está estranho, algo aconteceu. Só que ele não vai saber que fechou, mas para o mundo vai estar tudo normal, tudo tranquilo. Entendeu? Até cair os primeiros pingos de chuva. Exatamente. Eu queria destacar ainda no dilúvio a seguinte situação. Observem que Noé trabalhou até o último momento. Ou seja, o cristão tem que estar trabalhando até antes do fechamento da porta da graça, trabalhando. Por quê? Porque ainda tem gente para ser selada. Porque depois que sela, fecha a porta da graça, certo? Então é importante que a gente esteja trabalhando para salvar pessoas para o lado de Deus. Depois que fecha a porta da graça, observe que quem fecha a porta não é Noé, é Deus. Então quem define é Deus. O momento que fecha a porta, é Deus que define. Nós não temos que tentar especular em relação a isso. Não é o homem que tem que saber quando fecha. Não, deixa nas mãos de Deus. Nosso papel é trabalhar. Outra coisa dentro dessa figura de Noé é que as pessoas que estão lá fora, a porta da arca se fecha, mas ficam 7 dias dentro da arca. Como o Wellington falou, e Danúzia também frisou, que as pessoas continuavam do lado de fora do mesmo jeito, mas as pessoas do lado de dentro estavam angustiadas. Será que vai funcionar esse negócio? Será que vai salvar mesmo? Observe, a angústia de Jacó dentro do coração de quem está dentro da arca. 7 dias, cadê? Será que vai ter mesmo essa chuva? Será que vem a salvação? Será que... Entende? A angústia está no coração de quem está dentro da arca. Já o relaxamento está... Porque no começo, quando fecha a porta, os animais entram, os sinais... Olha os sinais. A porta fecha sozinha, os animais entrando sozinhos. Isso são sinais. É verdade. Quem queria se converter, ainda tinha oportunidade ali. A porta aberta, Deus guiando os animais sozinhos, de par em par, ali bonitinho, tudo organizado. É uma marca importante. E ninguém percebeu, incrível. Perceberam que tinha algo diferente, mas... não, depois... Cadê? Não tem gota nenhuma, não tem chuva. Noé construiu uma arca num lugar onde não chove, num lugar onde não tinha água. Um barco num lugar onde não tem água é muito estranho. Né? Um cristão extremista. É extremista demais. Ele quer muito no que a Bíblia fala, radical demais no que a Bíblia fala. Não é bem por aí, não é bem assim a coisa. Exatamente. Só que depois de 7 dias, esses 7 dias representam o tempo que nós ficaremos sobre a terra já selados, cada um por seu lado. Mal continua mal, o bom continua bom, selados, mas ainda continuaremos sobre a terra num período de angústia até que a salvação aconteça em nossa vida. Detalhe que esse tempo nós não sabemos qual é esse tempo. Não sabemos o tempo. E é bom se preocupar. Isso não quer dizer que são 7 dias que vamos passar na terra. Isso. É simbólico. É simbólico. Certo? Então, assim, não vamos nos preocupar com o tempo. A gente não sabe o tempo. Verdade. Quem sabe o tempo é Deus. Verdade. Nós podemos linkar os primeiros pingos de chuva com a primeira praga? Com o início da primeira praga? Eu creio que sim. Acho que poderia. Eu acho que, assim, quando se trata de uma comparação bíblica, a gente entende que nem sempre a figura vai bater com todos os detalhes. Se a gente ficar se prendendo em muitos detalhes, a gente pode desvirtuar a figura. Tá certo? Mas, por que não? As primeiras gotas ali e tal, porque começou a afetar quem estava de fora. Isso. Né? E de alguma forma, causava pânico em quem estava dentro. Será que é verdade mesmo? Exatamente. Né? Então, a praga não matou os de dentro, mas afetou a angústia, trouxe angústia, né? Das pragas caindo, a chuva caindo do lado de fora. Do mesmo jeito, as pragas vão ocasionar isso. A gente precisa entender, quando a gente fala assim que do lado de fora tudo continua do mesmo jeito, até começarem as pragas ou até Jesus voltar, é importante que a gente destaque o seguinte: os ímpios vão continuar na sua prática, mas vai ter uma pessoa, um grupo que vai pensar que está do lado de Deus ainda. A Ellen White comenta assim, o professo povo de Deus. Essa frase ela é muito utilizada por Ellen White. Professo é aquele que diz que é de Deus, mas não obedece a Deus. Tá certo? Ele pela palavra, ele fala, mas não vive. Esse é o professo. E é interessante que ela diz assim, o professo, o povo de Deus, estará unido ao mundo, achando que está do lado de Deus. Vai estar igualzinho o mundo. Vai estar igual. Do mesmo jeito que o Wellington comentou aqui sobre o joio. Ele não vai estar produzindo frutos, eles só falam. Não é? O joio não produz fruto igual o trigo.
né? É ali que se define quem é joio e quem é trigo. É no juízo de Deus. É na hora da colheita. Então, o joio, ele vai estar agindo como joio o tempo todo. Não produz frutos dignos do arrependimento, né? Então, vai continuar desse jeito. O luxo vai tomar conta da igreja e assim por diante. Os homens estarão absortos em negócios, comprando, vendendo, como se esse mundo fosse continuar por muito tempo. Isso é uma marca de quem está fazendo desse mundo seu território eterno. Né? Verdade. Quem está pensando que esse mundo vai ser para sempre. Compra, vende, negocia. Não é isso, Danúzia? Isso. A gente vive nesse mundo, mas o nosso coração não deve estar no mundo. É verdade. A gente deve viver com o nosso olhar fixo em Jesus, Verdade. nessa esperança. Então, o justo, as pessoas que entregam a vida a Deus, elas vão ter sempre isso em mente. Então, trabalha, né? Faz as suas atividades, sim, mas sempre focada no alvo, que é Jesus. O livro nos traz também agora, puxando, já continuando na linha que você falou aí, a história de Ló, né? Isso. É bem por aí, não é? Estava ali, Deus vem, chama. É O sol interessante. nasceu normalmente em Sodoma. Normalmente, Normalmente, sol tranquilo, nasceu, um tranquilo. dia como qualquer outro. Ló saiu, foi buscar os seus parentes, os seus genros, né? Que não vieram com ele, não aceitaram. Não, esse cara está ficando louco. Até a sua esposa saiu, mas não saiu, né? O coração Exato. ficou em Sodoma. Esse seria um professo cristão? Não, eu estou aqui na igreja, sou cristão, eu Isso. creio, é um professo, né? Ela até saiu, mas não estava realmente ligada a Deus. Exatamente, perfeito. Bom, E uma coisa que a gente diga, pode pastor. destacar dentro desse trecho mesmo é a frase que as pessoas vão estar anunciando paz e Paz e segurança. segurança. Eu acho muito importante falar sobre isso, Isso. porque assim, muitas pessoas acreditam num milênio terrestre antes da volta de Jesus. É bom você destacar isso, tá? Que o mundo vai aceitar. Nós estamos pregando o evangelho, não estamos pregando? Isso Sim. indica que o mundo vai aceitar a Jesus Cristo. Vamos viver um momento de muita paz. Por quê? Porque os ímpios não vão mais existir, eles vão se converter. Não vai, né? Jesus vai reinar sobre essa terra do jeito que está aqui, só que com os ímpios convertidos. Esse é um pensamento que não é bíblico, porque, na verdade, haverá uma ruptura, um fechamento da porta da graça. Não tem esse negócio de paz e segurança, não. Daqui para frente, se a gente está vendo uma epidemia aí, as epidemias vão aumentar, guerras, rumores de guerras, cada dia mais fome, terremoto, vai aumentar, os sinais vão se ampliar. Assim como uma mulher que está prestes a dar à luz, os sinais se intensificam. E vai acontecer isso também em relação à volta de Jesus. Então, assim, as pessoas vão ser apanhadas de surpresa, porque estarão esperando um momento de paz e segurança. Isso está sendo pregado nas igrejas evangélicas por aí. De um mundo geral. Falando daquilo que eu já comentei com você, da questão da minha família, né? Da família da minha mãe, tradicional presbiteriana. Então, tenho tios reverendos e tudo, tem gente muito ligada. E eles pregam isso. Isso eu ouço desde meus 14 anos, o ecumenismo, não é? E quando nós viemos para dentro da igreja adventista, poxa, são separatistas, são diferentes. Olha, o caminho é esse aqui. Então, eu vi casamento de tios meus acontecendo dentro de uma igreja católica, conduzido por um pastor presbiteriano. Não, isso é normal. Não é? Então, é disso que a gente está falando. Como eles vão estar todos unidos depois da lei dominical, então a tendência é imaginar que vai haver paz mesmo. Isso. Vai haver paz. Porque os ímpios vão se converter, está todo mundo agora do mesmo lado, entendeu? Então, isso vai ocasionar realmente uma ruptura e um olhar diferenciado para quem não aceita esse processo de unificação, né? Líderes religiosos estarão voltados para um otimismo. Mas olha aí, todo mundo agora está junto, somos um único rebanho, vai haver paz e segurança, Jesus agora vai reinar. Por quê? Haverá um só rebanho e um só pastor. Só que essa não é a visão bíblica. Né? Haverá sim um rebanho e um pastor? Haverá. Mas haverá depois que todos os ímpios estarão destruídos. Aí sim, um rebanho só, um só pastor. Jesus vai reinar, sim, vai reinar, em algum momento vai reinar, mas não é agora, nesse mundo poluído. Então,
a ideia deles é que haverá um milênio aqui, para quem não se arrependeu, se arrependa, para que haja um redoutrinamento. Isso não vai acontecer. Não há tempo para isso. Não há tempo para isso. De mais uma chance. Não há mais chance. A chance é agora. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Oportuno. Nós temos uma linha bíblica, não é? A nossa doutrina vai muito pela linha profética, aquilo que está dentro de Daniel e Apocalipse. Então, a gente tem um conhecimento muito bom. E o Espírito de Profecia ainda nos esclarece mais, define os pontos. Então, mas você imagina quem vive fora dessa realidade. Em algum momento, Deus vai abrir os olhos, puxa, estava tudo errado, estava em outro caminho. Mas, veja, há toda a multidão religiosa, um contexto que não pensa dessa forma, que não enxerga. Nossa missão hoje é levar isso para os outros, porque depois do fechamento, acabou. E nós não conhecemos esse momento, né? Então temos que aproveitar o tempo. Interessante é que a gente trabalha com o evangelismo diretamente e algumas pessoas, quando descobrem, elas dizem, gente, eu nunca vi isso. Estava o tempo todo aqui, meu Deus! Ao ponto de dizer assim, irmão, eu tenho que ser batizado de novo, porque eu não guardava a Bíblia como devia guardar. Eu vivia um engano. Eu tenho amigos que a gente está estudando a Bíblia com eles, o pastor conhece, tremendamente religiosos, mas desconhecedores da Bíblia. E estão descobrindo a Bíblia. E cada dia eles ficam extasiados com o que aprendem. O livro de Apocalipse, que era uma incógnita, agora eles já estão falando abertamente e antes de chegar lá no capítulo que a gente vai estudar na próxima semana, eles já estão dizendo, olha, vai acontecer assim, é isso aí. Pegaram a linha, entenderam o plano de Deus. Os olhos se abriram, né? Os olhos se abriram. De onde vem isso? De Deus. E esse é o nosso tempo, essa é a nossa missão da igreja agora. Né? O momento é esse agora, porque há muita gente ainda que não conhece as verdades de Deus, embora seja cristão, mas não conhece. E quando passa a conhecer, passa a amar a Deus verdadeiramente. Vai surgir um momento que as pessoas vão ter fome da palavra. Isso. Né? Só que Isso antes da porta. Não, aqui está depois da porta da graça. É isso que eu estranhei, pessoal. Como é que está depois? Os que não apreciam, mas aí que está aquele verso da Bíblia que diz, correrão de um lado para o outro, de mar a mar, procurando a palavra do Senhor, e já não encontrarão. Né? Até porque haverá uma perseguição. Isso. Quem entende da Bíblia vai estar fugindo, né, da perseguição. Não vai mais ter para quem pregar, porque já vai estar definido. Já vai estar definido quem é do lado de Deus, quem não é. Então, eu que achei que estava fora do contexto, aqui está dentro do contexto. Para você que está em casa, aqui está dentro do contexto. Ou seja, vai... Amós 8,12. Está na sequência. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, mas não não acharão. Ou seja, quem não está guardando as palavras de Deus no coração hoje, não a terão depois. Vai sobrar. Essa é a palavra que a gente costuma dizer, vai sobrar. Né? Por quê? A gente precisa estar entendendo a palavra de Deus, porque ela vai ser tirada. Vai ter um momento que não haverá mais acesso a ela. Isso. E quando não haver mais acesso, as pessoas estarão definidas de que lado vão estar. Alguns vão tentar procurar a Bíblia e não vão mais encontrar para estudar. Vão procurar pessoas que ensinem e já não vão mais encontrar. Né? Não haverá mais intercessor. Nem Cristo mais vai estar intercedendo. Então. E fala claramente aqui que os que não valorizam, não estudam, nem honram a palavra de Deus, eles vão sentir, né, amargamente, vão lamentar, né? Então, hoje, nós vemos que o Evangelho está avançando de uma forma incrível. Hoje, através dos veículos de comunicação, pessoas indo nas casas. Mesmo agora, né, nesse período de pandemia, ainda tem alguns que estão recebendo a palavra de Deus. Então, valorize a palavra de Deus ter chegado até você, abraça a palavra, procure pesquisar, procure estudar, procure praticar, porque hoje é a hora da gente se apegar à palavra de Deus. Eu tenho que valorizar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E eu tenho que compartilhar essa palavra com os outros, trabalhar. Então, a gente não pode parar de trabalhar, temos que continuar levando o amor de Deus, falando do amor de Deus, para que outros também possam abrir os olhos e possam compreender essa verdade, antes que a porta da graça se feche. Verdade. Então, se a gente pensar assim, nossa, a porta da graça vai se fechar, mas o que é que eu tenho feito para salvar as pessoas? O que é que eu tenho feito para divertir aqueles que estão nesse mundo de escuridão, enganados pelo pecado? Então, eu não posso estar na igreja dormindo, sem fazer nada.
apenas também só sendo uma acumuladora da palavra, só recebendo a palavra. Então, essa palavra tem valor para mim quando eu a recebo e quando eu a levo também a outras pessoas. E a melhor maneira de levar a palavra de Deus é praticando a palavra de Deus. É impossível alguém conhecer a Jesus e não sentir o desejo de levar o seu amor, de praticar esse amor. Então, aqui o texto está dizendo que as pessoas vão sentir amarga tristeza, porque elas vão lembrar daqueles momentos também que muitos tentaram ir lá, levar a palavra, e elas rejeitaram. Então, hoje, eu gostaria de dizer também para aqueles missionários, né, para aquelas pessoas da igreja, que são, quem sabe, às vezes cansados, né, mas vai lá dar um estudo bíblico, ou liga para alguém, fala do amor de Deus, ou pelos veículos de comunicação, fala do amor de Deus. Então, não se desanime, porque você é um instrumento de Deus e você está fazendo a sua parte, a sua missão. Eu, quando recebi o convite para vir aqui, eu vi isso como uma missão de Deus. Porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que falar do amor de Deus e ver o amor de Deus. Então, essa fome, ela hoje tem que ser saciada. A minha fome da palavra de Deus. Eu tenho também que matar a fome, porque tem pessoas agora querendo receber uma palavra, falando, eu quero estudar a Bíblia, né? E já imaginou se cada um de nós aqui compartilhar o amor de Deus? A seara é grande e os Isso. trabalhadores são poucos. Muito É exatamente pouco, isso que você está isso. dizendo, né? Isso. Eu entendo, Roberval, que a gente não pode terminar esse capítulo sem falar sobre as virgens, Sim. as 10 virgens, certo? Sim. Entendemos que antes da volta de Jesus, as pessoas estão aí na igreja, está todo mundo aqui na igreja, ok? Igual o joio e o trigo. São parábolas irmãs, vamos dizer assim, né? Só que algumas, na parábola das 10 virgens, as 10 dormiram. As 10 dormiram. Só que depois, quando é anunciado que o noivo chegou, 5 delas estavam prontas. Prontas, com a luz acesa, mantendo a luz acesa. Olha os frutos aí, né? Manifestados. Os frutos que o trigo vai dar e o joio não vai manifestar. Então, naquele momento, as virgens loucas, né? Chamadas virgens Sim. loucas ou imprudentes, nécias, elas vão solicitar que as outras 5 transfiram um pouco de azeite, porque o azeite era para manter a luz acesa, para aquelas que estão sem. Só que a transferência do caráter, do preparo, não tem como fazer. Não tem como fazer. Né? O meu preparo é individual, a salvação é individual. Ou eu estou me preparando, ou naquela última hora não adianta você clamar por um pastor, clamar por um bispo, por favor, me ajude, um padre, um papa, quem seja que você quiser clamar. Você não vai conseguir um preparo de última hora. Né? Você não vai conseguir um caráter modificado de última hora. Deus quer moldar a gente agora, já. Não tem como não tem transferência de caráter. Não posso ajudar a pessoa que eu tanto amo, não posso orar por ela, nada Ajuda mais agora, adianta. Roberval, ensinando a palavra, mostrando o caminho da mudança. O momento é agora. Depois que a porta da graça se fechar, como vai transferir alguma coisa? Como vai ensinar alguma coisa? Aqui diz assim, ó, eu não ia falar, mas eu acho que eu não posso Sim, deixar claro. para trás. Os ministros de Deus terão realizado, com o fechamento da porta da graça, o seu último trabalho, oferecido suas últimas orações, derramado sua última e amarga lágrima por uma igreja rebelde e um povo iníquo. Foi dada a sua última e solene advertência. Bom, não vou continuar lendo isso aqui, mas só para você entender, vai chegar um momento que acabou. Não tem mais o que fazer. Não adianta você correr atrás de pastor, correr atrás da palavra, nem a palavra vai estar disponível mais para ajudar a gente depois que a porta fechar. Interessante que nesse contexto aqui fala que não mais orações pelos ímpios, mas a hora de nós orarmos é agora, da gente interceder pela nossa família, interceder pelos amigos, interceder pelos nossos irmãos, interceder. A hora de orar é agora, de ter uma vida de oração. Então, de derramar lágrimas. Então, cada líder deve orar pelas almas, deve orar pela igreja. E a gente aqui fala que cada líder, cada ministro, ele terá derramado sua última lágrima por uma igreja rebelde. Não importa, quando o cristão, quando nós estamos imersos no amor de Deus, a gente não consegue, a gente vê em cada pecador, no olhar de Deus não há perdidos, né? Então, ele vê em cada pessoa um cidadão do reino de Deus. Então, nosso papel é orar por essas pessoas. Então, vai chegar um momento que as orações pelos ímpios serão cessadas, mas ainda não foi. Então, agora, enquanto a porta da graça está aberta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar, eu tenho que dedicar tempo à oração.
E é impossível alguém se preparar para a volta de Jesus sem orar, sem buscar a palavra. Então, tudo tem que ver com oração. Para ler a Bíblia, orar. Para fazer o trabalho de Deus, orar. Então, tem que se consagrar, tem que orar. E interessante que aqui fala, nesse mesmo contexto aqui, já aqui no finalzinho, que na ocasião que os juízos de Deus estiverem caindo sem misericórdia, como será invejável para os ímpios a posição dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, a fortaleza em que o Senhor esconde todos os que eu tenho amado e obedecido a seus mandamentos. Nesse momento, a condição dos justos será realmente invejável os que estiverem sofrendo por causa de seus pecados. Mas a porta da graça estará fechada para os ímpios. Depois que terminar o tempo da graça, não serão mais oferecidas orações em seu favor. É uma parte que nos alegra, é uma parte que nos entristece, né? Porque nós veremos aqui a diferença entre o ímpio e o justo. Diz crise vai, crise vem, para mostrar quem é quem. Então, aqui vai ver a diferença daqueles que servem a Deus e dos que não servem. Hoje, a gente vê, todo mundo diz que serve a Deus, todo mundo, se você perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer, mas aqui está deixando bem claro que, quando esse momento chegar, a porta da graça estiver fechada, tudo estiver cessado, a gente vai ver claramente aqueles que decidiram, escolheram. A vida é feita de escolha. Então, escolher... Lembra de Daniel e seus companheiros? Daniel decidiu firmemente amar e obedecer a Deus. Então, devemos ser firmes. Eu lembro que, quando eu conheci a palavra de Deus, todos os dias o pastor, Márcio Macedo, que foi conferencista, né? Ele falou assim, ó, um texto bíblico que está... Eu gostaria de... Um texto bíblico que fala assim, eu não sou... Que está em Hebreus 10, 39, né? Eu não sou dos que voltam para a perdição, eu sou da fé para a conservação da alma. Então, ele falava assim, aconteça o que acontecer, seja firme com Deus. Não importa, porque vai chegar um momento, nós estamos agora passando por pequenos testes, mas vai vir grandes provas. Grandes provas. E não é hora de se preocupar com a vida de ninguém, com bobagem, com negócios, com pequenas coisas. É hora da gente abrir nossos olhos, focar em Deus, buscar a palavra, buscar a direção do Espírito Santo, porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles vão ser moldados. Esse caráter vai ser moldado. E assim, quando eu li esse texto aqui que fala que Jesus, quando ele voltar, ele não vai transformar o nosso caráter, ele vai imprimir o caráter dele. Então, essa transformação acontece dia após dia, à medida que eu vou me relacionando com ele, ele vai mudando o meu caráter, e quando ele voltar, isso vai ser apenas imprimido. E tem gente que não acredita, fala assim, há um pensamento que fala assim, quando Jesus voltar e os mortos em Cristo ressuscitar, primeiro, né? Esse corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? E vai ser transformado. Então, existem até cristãos que acreditam que essa transformação do caráter vai ser nesse momento, e não é verdade. No máximo, Deus completará a obra que foi começada nesse período de graça. Enquanto a graça estiver valendo ainda, a porta não se fechou, é o tempo de moldar o caráter com o poder de Deus. Não é a gente que molda caráter. Isso. Né? É a busca diária, oração, estudo da palavra. Né? E não haverá outra oportunidade, né, Roberval? Não haverá outra oportunidade. Então, essa ideia, por exemplo, de um milênio na Terra, quando os ímpios ainda vão se converter, não é bíblica. A ideia de um purgatório, Roberval, de que a pessoa morre, vai para um lugar e se preparar para ainda ter uma segunda chance ali, né? Também não é bíblico isso aí, também não tem na Bíblia essa ideia, né? A ideia do preparo é agora, enquanto ainda temos oportunidade, e essa oportunidade está chegando ao fim quanto mais perto estamos da volta de Jesus. E eu já ia ler aqui. Devemos aproveitar ao máximo nossas oportunidades atuais. Né? Vamos lá. Então, nós entendemos... ok, o meu microfone parou, acabou a bateria. Bom, entendemos que o instrumento divino que atua conosco hoje é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. É Ele que ouve as nossas orações. É Ele que nos conduz. Quando fecha a porta da graça, Ele será retirado. A presença de Deus aqui não existe mais. Então, não tem quem ouça a oração, quem leve ao céu, quem ajude, acabou. Fechamento da porta da graça é a retirada do instrumento divino, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, no seu trabalho que hoje ele exerce aqui na terra.
Enquanto tivermos o Espírito Santo de Deus, temos uma total ligação com os céus. Quando ele for retirado, esse mundo vai ser deixado nas mãos de Satanás. Pastor, momentos críticos. Sua mensagem final para esses momentos, o que é que você tem a dizer para os nossos irmãos, para nós fecharmos o estudo nesse momento? Logicamente que Deus não deu a revelação dos eventos finais para meter medo na gente. Muito pelo contrário. É para a gente, sabendo o que temos pela frente, colocarmos nosso joelho no chão e estarmos prontos hoje. Porque quando nos preparamos com antecedência, a batalha vem e a gente sabe o que fazer. A gente está apegado na palavra, apegado na oração. Então, é muito importante que você, meu irmão, saiba que a revelação que Deus deixou para nós precisa ser estudada, precisa ser alinhavada em nosso coração, arquitetada. E nós precisamos buscar joelhos no chão para estarmos prontos para as grandes provas que virão, como disse a Danúzia agora há pouco. A porta da graça não é algo para nós nos preocuparmos com o fechamento dela, é para nós estarmos prontos. Tem gente que se preocupa com sinais, esquece da volta de Jesus, esquece do preparo. Então, a mesma coisa, ao invés de se preocupar com o fechamento da porta da graça, se preocupe em estar pronto para esse momento. E assim você, com certeza, estará salvo. Iremos orar agora, então, que Deus abençoe você. Amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos deu a Tua palavra. Muito obrigado, porque ela ilumina a nossa mente, ilumina o nosso caminho e nos ajuda a tomarmos boas decisões para o Teu reino. Ajude-nos, Senhor, moldando o nosso caráter nesse momento. Amém. Momento especial que ainda temos, Senhor, de graça. Sabemos que haverá o dia em que a porta da graça será fechada. E nós queremos estar do lado certo. Amém. Tenha misericórdia dos nossos pecados, Senhor, que sejam apagados do nosso coração, retirados. E assim nós possamos estarmos limpos e continuarmos na prática da pureza, na prática da justiça. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Continue conosco, abençoe a cada um que, Amém, nesse momento, ouviu a Tua voz. Amém, Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Terminamos o estudo de mais um capítulo do livro, agora o 16. Em breve estaremos de volta, mas queremos muito agradecer a você por a presença. Queremos agradecer pelo nosso pastor Marcos Zeschi, pelo Hélito, a Danúzia, que Deus abençoe a cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor estejam com você, no seu lar, com a sua família. Até o estudo do próximo capítulo.